Olá, meus amados irmãos, estamos de volta com a nossa série sobre Salmos e quero então compartilhar com você hoje a porção diária da palavra no Salmo 37, verso 3, quando diz: confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Como é bom a gente poder receber a palavra de Deus e a partir dela então dirigir a nossa vida, tomarmos decisões, né? Estabelecermos nossas metas e objetivos, né? E principalmente, estabelecido principalmente neste versículo 3, quando fala: confie no Senhor. Quero convidar você, nesta nossa oportunidade de estarmos aqui refletindo sobre este versículo da Palavra de Deus, em que o convite é para a confiança. E quando você pensa em confiar, está falando de dependência, né? Você depender de Deus. Está falando sobre a realidade de você entregar a sua vida a Deus. Está falando sobre uma questão prática de você, de fato, crer que Deus estará realizando aquilo que foi prometido e revelado pela palavra. Então, muitas vezes nós podemos falar que confiamos em Deus e não confiarmos. As nossas ações, as nossas atitudes, elas demonstram se nós de fato confiamos ou não em Deus. Eu gostaria de contar para você uma história, uma situação ocorrida em que um determinado viajante, ele então estava no seu deslocamento, né, e chegou um determinado momento que a sua água acabou. A água do reservatório que ele carregava, aquela água acabou-se e ele então tentou, né, caminhar um pouco mais, ele tentou caminhar e ele foi ficando cada vez mais com sede. E aquilo estava promovendo uma angústia, né, um sofrimento, um cansaço, uma dificuldade para que ele pudesse prosseguir a sua viagem. E era um local deserto, né, um local difícil, acesso, e ele estava na sua caminhada a cavalo e ele estava preocupado. O que lhe estaria acontecendo? De repente ele avistou uma casinha velha, ele pensou: de repente mora alguém naquela casa e eu vou poder então beber uma água, ficar completamente satisfeito. E quando então, para a surpresa dele, quando chegou à casa não havia ninguém. Era uma casa abandonada que já estava com as paredes já caindo, mas havia uma bomba do lado de fora. E ele então se aproximou daquela bomba, tinha uma garrafinha de água perto. E agora então ele: opa, agora eu vou poder saciar a minha sede, vou beber essa água e tudo vai ficar bem. Mas de repente tinha uma placa, um papel ali que estava com uma informação. E ele então pegou e leu: não tome esta água, coloque na bomba para que você tenha condição de beber água fresca e ainda encher a garrafa novamente para o próximo que passar por aqui. E aquele homem ficou na dúvida: o que eu faço? Eu tomo essa água ou eu confio que ao colocar esta água na bomba eu vou conseguir, de alguma maneira, obter uma água nova, uma água fresca? Vou ter condições de até mesmo dar água para o animal e encher a garrafa. E aquele homem ficou naquela questão, naquele impasse. O que eu faço? Qual a decisão? Vou confiar que vai ter água ou eu não vou confiar? E aquele homem então decidiu, colocou a água naquele tubo e ele começou, né, bombeando aquela máquina, né, aquela bomba, e de repente a água começou a jorrar. E ele pôde encher aquela garrafa novamente, ele pôde beber água com vontade, ele deu água para o seu animal, ele seguiu a sua trajetória. Veja que coisa fantástica que nós podemos aprender através desta simples ilustração. Quando o homem tem a oportunidade de confiar de fato, não só por uma questão de falar, de teoria, mas ele está colocando na prática o que é confiar, o que é a confiança. E assim acontece na nossa vida. Nós somos chamados para confiar. Confie no Senhor. E o convite é para nós estarmos confiando em todas as áreas da nossa vida. O convite é para nós demonstrarmos dependência. O convite
para confiar no Senhor é para nós obedecermos a sua palavra, obedecermos as suas ordens, fazermos aquilo que Ele quer. E aí nós então somos chamados para confiar no Senhor e ainda diz assim, faça o bem. Por quê? Automaticamente está ligado uma coisa a outra. Habite na terra, se alimente da verdade, porque a palavra de Deus vai dizer a maneira como nós devemos caminhar, a maneira como nós devemos fazer as nossas escolhas, naquilo que deve pautar a dinâmica diária da nossa vida. Então, o convite para nós hoje é confiar, confiança. Né? Eu e você somos convidados para confiar em Deus, confiar nas promessas de Deus, confiar na palavra de Deus, está escrito. Vamos confiar na palavra de Deus e assim então poderemos dar sequência à nossa vida e desfrutar de tudo que o Senhor tem para nós. Assim como o homem da história, em que ele confiou naquela placa, naquele papel que estava escrito que naquele lugar tinha água. Para nós também devemos confiar que o Senhor, Ele tem bênçãos incontáveis revelados pela sua palavra para cada um de nós. Vamos orar? Querido Deus, Senhor amado, nós queremos agradecer, primeiramente pela Tua misericórdia que se renova sobre nós, para permitir, ó Deus, desfrutarmos de mais um dia. Obrigado, Deus, porque temos, ó Deus, a certeza de que ao longo desse novo dia, o Senhor irá conduzir a nossa vida, direcionar os nossos passos, orientar as nossas ações e decisões. Pedimos, ó Deus, que nos dê sabedoria, discernimento e tudo quanto for necessário, Deus, para demonstrarmos de fato que nós confiamos no Senhor, que nós confiamos na palavra do Senhor, que nós confiamos nas promessas do Senhor, que nós confiamos no poder do Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor seja conosco. Abençoa, Deus, a Tua igreja, abençoe o Teu povo. Seja com todos nós, ó Deus. Clamamos por misericórdia e por Tua graça. E oramos no nome de Jesus, que é o nosso Salvador. Amém. Assim, então, querido, nós encerramos aqui esse nosso momento de comunhão e estaremos de volta, né, se Deus permitir. Que você fique na paz, fique com Deus.